Bom dia a todos, ou para todos. Desejo a paz do Senhor Jesus Cristo para você que ficará me acompanhando por alguns minutos. Olha só, eu quero começar nesta manhã, com um texto bíblico de Josué, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Meus amados, se a gente for dar aqui uma introdução, que é bom nós começarmos esse tema que eu quero transmitir aqui para vocês, sobre o pacto de Deus com Josué e o povo hebreu. Neste texto bíblico de Josué, capítulo 5, aqui o título vai falar da circuncisão dos filhos de Israel. Nós sabemos que a circuncisão, ela foi um pacto que Deus fez com Abraão. Esse pacto da circuncisão permaneceu até Cristo Jesus. Então, todos os filhos hebreus da descendência de Abraão deveriam ser circuncidados. Você procure aí o que é circuncisão. Circuncisão era cortar o prepúcio do pênis da criança. Mas Abraão, ele foi circuncidado quando ele tinha 99 anos. A Bíblia diz que, a partir daquele momento, todo menino, ao 8º dia, era necessário circuncidar. Mas nós estamos aqui em Josué capítulo 5. Mas eu quero falar mais alguma coisa aqui. Porque nesse capítulo 5, vai relatar justamente a continuidade, da missão que Josué teve com o seu povo depois da morte de Moisés. É interessante, eu quero que você me acompanhe, porque existem algumas coisas que são necessárias fazer, falando no presente, para que a gente possa conquistar aquilo que estamos querendo, ou mesmo cumprir com as promessas que Deus nos prometeu. Meus amados irmãos, Deus prometeu para Abraão e toda a sua descendência uma nova terra, uma terra que manava leite e mel. E na história vocês sabem muito bem que os descendentes ali de Jacó, que entraram no Egito, eles ficaram escravizados por 400 anos. 400 anos. Eu só vou aqui resumir como introdução para chegar aqui em Josué, Só para os irmãos entenderem. Falando desde Abraão, do pacto da circuncisão, até chegar aqui na circuncisão dos demais que nasceram no deserto. Então era um pacto. É como se fosse hoje, o crente aceita, ou seja, ele é convertido, e ele precisa obedecer o segundo mandamento, ou seja, uma ordenança, que é o batismo. Então, o batismo é como se fosse a circuncisão no passado. Um pacto, uma aliança, entendeu? Então, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Abraão, ele foi chamado
E Deus prometeu para ele uma terra que se chamava Canaã. Só que a descendência de Abraão, eles peregrinaram no deserto também. Mas antes de peregrinar, eles ficaram escravizados 400 anos, porque até o próprio Deus já tinha falado para Abraão que o povo ficaria escravos no Egito. E se cumpriu. Deus usou Moisés para tirar esse povo que estava escravizado na mão de Faraó. Deus permitiu 10 pragas para que Faraó liberasse o seu povo, mas Deus endurecia o coração de Faraó, o rei da época. Mas na 10ª praga, a Bíblia diz que foram as mortes dos primogênitos. Aí nós vamos chegar aqui em Êxodo capítulo 12, quando Deus fala para Moisés instituir a Páscoa. Moisés mata um cordeiro, avisa para os hebreus, dizendo: olha, cada família se reúna e sacrifique um cordeiro, fique dentro das casas, porque lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus falou para Moisés que à meia-noite passaria o anjo, passaria o anjo da morte para matar todos os primogênitos, mas a casa que tivesse com sangue nos portais, essa casa o anjo não entraria. Portanto, a história é comprida e é bonita, mas se você meditar em Êxodo, ali, sobre o povo de Deus, você entenderá desde o início, desde o chamamento de Moisés. Mas eu estou aqui resumindo, porque eu quero chegar aqui em Josué. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que as famílias se reuniram, ali fizeram a Páscoa, mataram ali o cordeiro, tiraram o sangue, comeram a carne assada, eles ficaram dentro da casa, ou dentro das casas. O anjo, passou ali à meia-noite, matou todos os primogênitos de animais e de pessoas. Depois, Moisés sai com este povo em direção à terra de Canaã. Quando chega lá no Mar Vermelho, Deus usa Moisés com seu cajado, e ordenou ao povo a crer no Senhor. Eles buscaram o Senhor disse para Moisés, disse para esse povo marchar. A Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu, e eles passaram a pé enxuto. Quando chegaram do outro lado, o exército de Faraó, seus 600 carros estavam vindo atrás. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando eles estavam atravessando, quando o povo de Deus chegou do outro lado do mar, aí Deus fechou as águas e ali morreram todos os soldados, o exército de Faraó, naquela travessia no Mar Vermelho. Aí a história continua. A Bíblia diz que Deus instituiu a Páscoa para ser celebrada todo ano. Era anual. Mas, no deserto, nessa peregrinação, eles prepararam a Páscoa ou celebraram a Páscoa uma vez. Eles teriam que celebrar cada ano, porque tinha também o mês certo, que na Bíblia Sagrada fala de Abib, que é final de março e início de abril, aqui para nós, nosso calendário. Portanto, a Bíblia diz que eles deixaram
de celebrar a ceia no deserto. Não sei, eu acho que era devido à escassez de alimento, alguma coisa, eles não fizeram. Tudo bem. A Bíblia diz que Deus providenciou água no deserto, Deus providenciou maná, um alimento que desceu do céu, né? Era sementes parecidas assim como sementes de coentro, mas era adocicada, eles faziam tortas, faziam bolos, portanto cada dia vinha aquela ração, aquele povo comeram cordonizes, carne, contanto que Deus estava cuidando desse povo no deserto por 40 anos, ele estava rodeando 40 anos ali, pela permissão de Deus, porque o percurso não era tão grande. Vamos fazer uma comparação aqui, de Xinguara a Belém do Pará, 800 quilômetros, mais ou menos o percurso seria 1.000 quilômetros, portanto, mesmo devagar, parando, né, porque a Bíblia relata de 600.000 homens que saíram do Egito, isso fora as mulheres, fora as crianças, fazendo uma matemática, mais ou menos 2 milhões. Então Moisés estava conduzindo esse povo pelo deserto. Então Deus não permitiu que eles chegassem 40 dias, porque eles não estavam preparados para enfrentar nações poderosas, ímpias, que estavam ali. E a Bíblia diz que mesmo assim no deserto eles venceram os amorreus, né, mataram 2 reis. A Bíblia diz que Deus providenciou também uma serpente de bronze colocado numa haste, porque no deserto as cobras, as serpentes estavam picando as pessoas e morrendo. Então Moisés orou e Deus disse, olha, coloca uma serpente de bronze no poste e todos aqueles que forem picados por serpentes, olha para a serpente de bronze e será curado. Tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Essa serpente de bronze foi falada lá no Evangelho de Jesus Cristo. Essa serpente de bronze, fazendo aqui um estudo, e conforme o que o Senhor Jesus falou, essa serpente, ela não estava representando Satanás. Na realidade, essa serpente ali, no estudo da teologia, ela estava representando o próprio Jesus. Porque Jesus falou, quando ele estava com os discípulos, dizendo assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, eu também serei levantado. Ou seja, a serpente ela foi levantada no deserto numa haste, no poste. E a Bíblia diz que Jesus foi levantado numa cruz. Então as pessoas que eram picadas pelas serpentes, eles eram curados. Vocês já observaram quando vocês entraram aí num escritório, como que se diz, numa sala, num consultório médico, vocês já observaram assim, tipo uma imagem de uma serpente ali? Eles tiraram dali, entendeu? Tem um significado aquela serpente. Agora, é claro que na Bíblia Sagrada, no início, fala da serpente, aí está falando de Satanás. É claro que a Bíblia vai falar da serpente, sabe aonde? Vai falar lá em Apocalipse, aí fala de Satanás. Mas aqui, dessa serpente de bronze, essa serpente de bronze ela não estava representando Satanás, estava representando Cristo. Porque as pessoas olhavam para a serpente e eram curados. Essa serpente que Deus pediu para Moisés levantar lá no deserto, era para ser, como que se diz assim, não era para ser adorado, não, era para uma necessidade, e também não era para todo sempre, era só para aquela época. Mas, estudando a Bíblia Sagrada, essa serpente, ela foi motivo de muita idolatria, é tanto que Deus usou um rei, se não me falha a memória, eu preciso até buscar, usou um rei, não sei se foi Ezequias, que ele destruiu essa serpente, porque o povo estava idolatrando. Deus pediu para Moisés levantar essa serpente no deserto, pelo tempo que eles estavam no deserto.
Mas eles continuaram, mesmo saindo do deserto, eles continuaram adorando essa serpente. Então, se tornou uma idolatria. E tudo aquilo que é adorado toma o lugar de Deus, portanto, é uma idolatria. Quando você se reverencia a uma imagem, algo que não é Deus, você está idolatrando. Você pode idolatrar o lencinho que usam aí. Você pode idolatrar o sal. Você pode idolatrar o azeite. E existem outras coisas que você pode idolatrar. Porque aí a Bíblia fala da fé. A fé é uma convicção das coisas que a gente está esperando, que a gente não vê. E às vezes a gente materializa a fé, colocando a nossa fé no material. Deus é Espírito e Ele está em todo lugar. Portanto, meus amados irmãos, observe bem. Aí você me diz, pastor, e esse povo ficaram 40 anos no deserto? Sim. Só que no deserto, irmãos, estavam nascendo cada dia crianças. Imagina, 600 homens, eu creio que a maioria teria mulheres. É claro que todo momento, ou seja, cada dia, no meio de 600 mil homens, no meio aí de 600 ou 500 mulheres, 400 mulheres, todos os dias tinha nascimento. Nasceram filhos no deserto. Tudo bem? Esse povo que entrou no deserto, eles eram circuncidados. Porque Abraão foi circuncidado, então todo homem, todo menino era circuncidado ao 8º dia. Você quer saber de uma coisa? Jesus, quando ele nasceu, ele foi circuncidado. Entendeu? Por quê? Para cumprir com a lei. Porque a circuncisão, ela veio acompanhando todo o período da lei. Jesus, ele foi circuncidado. Jesus foi dedicado, apresentado ao 8º dia. Então, Jesus cumpriu. Quando criança, foi feito isso aí. Então, era considerado filho de Deus quem tinha a circuncisão. Por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada sobre os incircuncisos. São aqueles que não eram circuncidados. É igual hoje, a pessoa que se converte, aceita Jesus, e às vezes ele não quer se batizar. Ele é somente um congregado, sendo que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, para selar ali aquele compromisso, aquele pacto que foi feito com o Senhor Jesus. Entendeu? Tudo bem? Voltando aqui. Mas se você for olhar para a história, 40 anos rodeando o deserto. Esse povo murmurou demais. Chegou até a construir, a fabricar um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro, imagina. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo ali as leis pelo Senhor. E o povo se reuniu no pé do monte ali. Moisés estava ali 40 dias com o Senhor. E o povo disse, Moisés já não vem mais. Nós estamos perdidos, vamos morrer. Vamos fabricar um Deus. E eles pegaram os pendentes das mulheres, o ouro, tudo que tinha ali, e fabricaram um bezerro de ouro. E ali fizeram uma festa, e ali agora disse, agora esse é o nosso Deus. E Deus se irou com isso aí. Houve uma consequência muito grande. A terra se abriu, morreram muita gente. E por aí vai. Moisés também, um momento ele se irou com o povo, quando o povo pressionou Moisés por causa de água. Mas Deus providenciou sempre aquilo que o povo estava necessitando. Olha só, no deserto,
sol causticante, Deus providenciou nuvens para cobrir o sol e fazer sombra para o povo no deserto. Durante a noite, tinha uma coluna de fogo iluminando por onde eles iam passar. O anjo do Senhor estava ali com eles. As roupas que eles estavam usando, no deserto eles não compravam roupas, porque no deserto é deserto, areia, nem vegetação não tem, água é difícil. Mas Deus estava cuidando das suas vestimentas e dos seus calçados. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os nossos irmãos. Mas eles eram murmuradores. Eles murmuravam da vida, dizendo: no Egito tinha muita carne, a gente se alimentava bem. Deixa eu dizer uma coisa: Egito na Bíblia Sagrada representa o mundo. E aqui entra uma mensagem sobre o filho pródigo que deixou a casa do pai e foi para o mundo. E gastou tudo que ele tinha. Desejou comer as comidas dos porcos. O povo que estava lá no deserto, o povo de Deus, eles estavam lembrando do Egito. Pense, irmãos, eles estavam 400 anos escravizados. Olha só como é o ser humano. 400, não é 40 dias. 400 anos escravizado. Por último, o rei usava esse povo para construir cidades. Os piores serviços pesados eles estavam fazendo. Eles se alimentavam bem, verdadeiramente, mas eram escravos. Agora Deus tira esse povo do Egito, das mãos de Faraó, prepara esse povo para entrar na melhor terra, a terra de Canaã. Como diz, mais uma vez repetindo, terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Nós vamos ver aqui no capítulo 5, fique aí um pouquinho. Aqui é uma introdução para nós chegarmos em Josué. Por que Josué? Josué foi o homem obediente. Caleb foi um homem obediente, dos antigos que entraram. Resumindo aqui, quando Moisés estava de frente da rocha, o povo estava querendo água, Moisés era para falar para a rocha. Deus disse: fala para a rocha vai dar água para esse povo. Moisés reuniu o povo e se irou e disse: vocês ficam pressionando, vocês ficam murmurando. E Moisés bateu com a vara na rocha. Opa, a rocha, ela foi ferida. Bateu, é isso mesmo, com a vara na rocha. E Deus não gostou, porque não era para ferir a rocha, não era para bater na rocha, era para falar para a rocha. Então Deus também não se agradou da atitude de Moisés, o seu líder, o líder que estava conduzindo esse povo. Mas ele tinha juízes, a Bíblia fala lá em Êxodo 18, que ele também tinha pessoas trabalhando do seu lado. Mas a Bíblia diz que existia Josué e Caleb, dois desses antigos, que eram homens que estavam ali ao lado de Moisés. Tudo bem, o que aconteceu? Se findou os 40 anos. Morreram todos os hebreus que tinham saído do Egito. Preste atenção, só ficaram os descendentes, os que nasceram no deserto. Mas os antigos, todos eles morreram no deserto. Eles morreram, ficando dois antigos, Josué e Caleb. Deus tira Moisés, Deus leva Moisés para o céu. Agora vamos entrar no livro de Josué. Mas era uma promessa para esse povo entrar na terra prometida. Tinha outro desafio, que era atravessar o rio Jordão e conquistar a terra. E a primeira cidade foi Jericó. Mas espera aí.
Porque Deus chegou com Josué no capítulo 1 e disse: Josué, o meu servo Moisés, ele é morto, já não vive mais. Agora toma todo esse povo e atravessa o rio Jordão. Ser forte, ser valiente, não temas, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. E deu as instruções para Josué, e Josué repassou para todo o povo, e o povo disseram assim: assim como nós obedecemos a Moisés, também te obedeceremos. Somente que Deus esteja contigo, Josué. E Deus manda Josué santificar o povo antes de atravessar o Jordão. Agora aqui começa o mistério. Era promessa, sim, era promessa, mas a promessa que veio para nossas vidas tem um sacrifício, irmão. Tem gente que ainda não recebeu a sua promessa, sabe por quê? Porque saiu, não esperou a promessa, se desviou, não recebeu a promessa. A promessa só é cumprida se a gente esperar ela, se a gente permanecer firmes. Não é que a promessa tem que se cumprir porque tem que se cumprir, a promessa se cumpre para aqueles que permanecem esperando em Cristo. Era promessa. Ah, pastor, mas eles morreram no deserto. Sim, mas a promessa veio para a descendência. E essa descendência, eles estavam incircuncisos, ou seja, eles não tinham sido circuncidados. Preste atenção que eles tinham que ser circuncidados ao 8º dia. Mas eles não eram circuncidados. Eles eram incircuncisos. É igual aqueles que estão na igreja que ainda não tomou a decisão de se batizar. Não estou dizendo que é incircunciso, mas ainda falta uma coisa. Falta a ordenança do Senhor Jesus. Então eles precisavam da circuncisão. Mas a Bíblia diz que Deus diz para Josué: Josué, santifica o povo. 3 dias. A Bíblia diz que eles atravessaram o rio Jordão a pé enxuto, chegaram do outro lado, e ali já tinha uma cidade chamada Gilgal. Agora vem aqui o mistério. Eles santificaram, presta atenção, santificaram. A promessa já tinha sido dita lá atrás para Abraão, há muitos anos atrás, há mais de 400 anos. Porque só 400 anos foi a escravidão. Olha só como a promessa estava se cumprindo aí. Eles rodearam 40 anos porque não estavam preparados para chegar em 40 dias. E lá na terra tinha nações poderosíssimas. Amorreu, Jebuseu, Ezeus, eram 7. Mas, meus irmãos, resumindo aqui, Josué até enviou espia para olhar essa terra, retornaram, aí eles atravessaram o rio. Quando eles atravessaram o rio, aqui nós vamos chegar aonde eu quero. Vamos lá? Aqui nós vamos já para o final daquilo que eu quero transmitir para você. Após a travessia do rio Jordão, o povo de Israel precisava completar sua preparação para uma nova fase em sua história. A conquista da terra que o Senhor prometera aos seus patriarcas. Deus então requer que o povo se prepare espiritualmente, reafirmando o pacto com ele e sinalizando obediência a seus mandamentos. Deus também reafirma o seu compromisso com Israel, aparecendo a Josué próximo a Jericó. Aqui no capítulo 5. Quando eles atravessaram o rio Jordão, todo o povo, os cananeus ali, eles ficaram com medo. Eles souberam que o povo de Deus estava já na terra. E os corações deles se desmaiaram, eles ficaram com medo. Mas aí
Deus pede para Josué fazer o seguinte: agora vem a aliança com a nova geração. A aliança com a nova geração, porque aquela outra geração se foi. Naquele tempo disse o Senhor: Josué, faz facas de pedras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. A circuncisão foi um ritual instituído por Deus e ordenado ao patriarca Abraão e à sua descendência. Está em Gênesis 17, versículo 10 a 14. A dolorosa cerimônia tinha um forte simbolismo, expressando a aliança entre o povo de Israel, de Deus e de seus pais. Olha só, Josué pega, faz facas de pedra e circuncida todo o povo, sem anestesia. Não tinha anestesia, era dolorosa. Pacto. Para que isso aí? Presta atenção, para que a promessa fosse cumprida. Aí vem o quê? O pacto. O pacto. Aí, quando esse povo foram circuncidados, aí Deus falou para Josué. Disse o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Depois da circuncisão, Deus disse: agora eu tirei o Egito do povo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que está me ouvindo. Tem muitas pessoas que ainda estão com o Egito. O que é o Egito? Coisas mundanas, pensamentos mundanos. Está na igreja, mas o Egito não saiu dele, está com esse opróbrio. Assim era o povo de Deus. Mas quando eles foram circuncidados, fizeram o pacto, então, isso foi tirado deles, para poder se cumprir a promessa. Então, se Deus lhe prometeu, ainda não chegou na sua vida a promessa, espere. Agora, se você sair fora, existe a maior promessa na Bíblia Sagrada, a volta de Cristo. Mas você só subirá no arrebatamento se você estiver fiel a Deus. Então, outra coisa que eles tinham que fazer, eu falei para vocês que Deus instituiu a Páscoa através de Moisés e tinha que ser comemorada, celebrada todos os anos naquele mesmo mês. E eles não fizeram isso no deserto. Para mim, isso é desobediência. Desobediência. É igual o membro que está na igreja e por alguns motivos ele não participa da ceia. Por quê? Está relacionado à Páscoa. A ceia ela foi instituída justamente na última Páscoa que o Senhor participou com os discípulos. Aí foi instituído a ceia. E tem muitos que não se batizam e nem participam da ceia, porque só quem pode participar da ceia é quem estiver batizado nas águas. Fora disso aí não pode. Era igual eles aqui, eles eram incircuncisos. Eles foram circuncidados para poder depois celebrar a ceia, a Páscoa. E o que era a Páscoa? A Páscoa se comemorava a liberação de Israel, ou seja, do povo hebreu, da escravidão do Egito. E a ceia representa o quê? A ceia representa, tem um simbolismo, é um memorial ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, toda vez que nós estamos ceando, nós estamos em memória de Cristo, do seu sacrifício. Nós fomos libertos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, agora eles celebram a Páscoa. Aqui em Josué 5,10, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó.
A Páscoa era uma das 3 principais festas anuais de Israel, comemorada em memória à libertação miraculosa dos filhos de Israel da escravidão egípcia. Em apenas uma ocasião, no 2º ano após a saída do Egito, os israelitas haviam celebrado a Páscoa. A longa jornada pelo deserto e talvez o medo da escassez de alimentos podem ter sido os fatores que levaram o povo a suspender a celebração. Então agora, depois de circuncidado, eles voltam a celebrar a Páscoa, como já foi lido aqui. A Páscoa, depois que o povo saiu do Egito, no 2º ano eles celebraram, depois, esqueceram. Então depois, preste bem atenção, depois que eles fizeram isso aqui, que eles cumpriram isso aqui, aí sim, aí vem as bênçãos. Vem as bênçãos. Até então, eles estavam comendo o maná que descia do céu. Mas quando eles pisaram nessa terra, porque Deus falou para Josué, a terra que tu estás é uma terra santa. E nós vamos ver aqui na frente que Deus manda Josué tirar as sandálias dos pés, que é se despir de autoridade. Isso quer dizer, assim também como Moisés estava lá no Monte Sinai, quando ele foi chamado, aonde Deus apareceu para ele no meio de uma sarça que estava queimando ali, mas não se consumia. Né? Então, tirar as sandálias dos pés era justamente o significado de despir-se de autoridade. Aí sim, olha, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Olha aí, já começaram o quê? A comer dos frutos. Irmãos, tem algum historiador que diz que um cacho de uva era 2 pessoas para carregar. Imagine a terra boa. E pesquisa, irmão. Ali na orilha, ou seja, na beira, na vargem do Rio Jordão, é onde tem as melhores verduras, em toda a extensão do Rio Jordão. É onde existe mais verduras. É nessa terra, uma terra muito boa. Uma terra irrigada. Hoje é irrigação. Se você olhar, o Rio Jordão, eles fizeram várias irrigações. Outra coisa, provisão contínua. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha aí, para que a promessa se cumprisse, foi necessário essas coisas. Para comer da terra, foi necessário circuncidar-se, foi necessário celebrar a Páscoa. Aí eles começaram a comer já dos frutos da terra, porque a terra era boa, tá? O maná que descia do céu já não foi mais necessário, porque a terra era rica. Aí eles começaram a contemplar, né, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus que estavam já prometidas lá atrás. Então aqui nós vamos finalizando. Após a circuncisão e a celebração da Páscoa, o povo estava preparado para entrar na terra. A pessoa pensa que para entrar no reino de céu de qualquer maneira, não é assim não. Nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. A Bíblia diz, é aquele que pratica. A Bíblia diz assim, Tiago, não seja somente ouvidores, seja praticantes.